Eu quero caminhar durante esse mês, nas quartas-feiras e domingos, sobre o tema que envolve discipulado. Uma igreja relacional, o caminho para o discipulado. Diz assim, versículo 10 do capítulo 15: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse. Vamos ler juntos? Vamos lá no telão é melhor, versículo 12, vamos lá? O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Sabe que a palavra amor, ela é interpretada de forma errada. A gente interpreta a palavra amor como se fosse tesão, como se fosse paixão, como se fosse atração. Não é esse o sentido que Deus usou aqui. Existem 3 palavras gregas para se interpretar a palavra amor. Existe a palavra eros, que é a palavra prevalecente na relação interpessoal entre um homem e uma mulher, hoje entre homem e homem, mulher com mulher. Eros, que vem de erotismo, que suscita interesse, apetite sexual. A palavra eros é citada na Bíblia poucas vezes. É a relação que Deus fala que o homem tem que ter pela mulher no livro de Coríntios. É a palavra que, quando traduzida do hebraico para o grego, na versão Septuaginta, que era a versão grega, o livro de Cantares enfatizou muito, e que nós evangélicos não gostamos de ler. A palavra eros é a palavra que revela a atração física e sexual que o ser humano tem, e que ele desperta por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. A segunda palavra é a palavra filéu, que vem de fraternidade. A palavra filéu é a relação fraterna que alguém sente por outro. É o que um irmão sente pelo outro. Ou seja, na Bíblia diz que Davi e que Jonatas amou a Davi, que Davi amou a Jonatas mais do que o amor às mulheres. O movimento gay, ele diz assim: olha, Davi e Jonatas eram gays, porque ele usou a expressão amor, só que a expressão ali foi a expressão filéu, não foi a expressão eros. Não há base para uma relação sexual entre Davi e Jonatas, porque a palavra usada ali foi a palavra fileton, ou seja, o sentimento fraterno de um irmão pelo outro. E a terceira palavra é a palavra ágape, ou a palavra agapau, que é o amor divino. No caso aqui, Jesus ele está falando disso: ame-se. Ele está falando de que a relação do corpo de Cristo, a relação do membro da igreja com outro membro da igreja, é o ato decisivo, é o decidir amar. Sabe o que significa isso? A palavra ágape, ele se encaixa na relação do marido com a mulher, na relação do pai com o filho, na relação da filha com a mãe, na relação do membro com outro membro. É quando você olha para uma pessoa e percebe nela inúmeros defeitos, mas você decidiu amar. Quem está de fora diz: não tem vergonha na cara. A decisão de amar é resultado dessa manifestação de amor. Não é natural, é sobrenatural. Por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só é igreja se ela girar em torno da relação do ágape, do amor de Deus pelos homens, que traz sentimento de irmandade entre o corpo de Cristo. É por isso que nós chamamos um ao outro de irmão. Irmão Fábio, irmão fulano, irmã fulana. Nós estamos dizendo que a nossa relação é uma relação que emana da essência daquilo que Deus é, mas também da relação que nós decidimos ter um com o outro. Quando as pessoas me perguntam lá fora: pastor, pequeno grupo deu certo na sua igreja? E alguns dizem assim: deu certo. Eu digo: deu
naqueles que decidiram viver o amor. Naqueles que decidiram conhecer o amor. Porque, queridos, olhem para mim que eu vou dizer para vocês. Boa parte de nós temos tudo para não sermos amorosos. Boa parte de nós tivemos pai e mãe rudens. Por exemplo, no meu caso, só depois que eu me converti foi que eu consegui dar um abraço na minha mãe, porque ela era uma excelente mãe. Mas a educação que ela recebeu era uma educação que não permitia ela abraçar nem beijar nenhum filho. Então eu não lembro como uma pessoa que nunca recebeu abraço, beijo ou palavra dizendo eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso, ela vai ser uma pessoa amorosa. Como? A gente dá o que a gente recebe. Boa parte de nós aqui tivemos frustração com o pai, frustração de mãe. Alguns de vocês talvez abusados sexualmente por alguém que você confiava. Como acreditar no amor? É aí que nasce a essência do cristianismo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que ela se dá, e ela só é igreja quando nós descobrimos a nossa relação com Deus como Pai, e a nossa relação com o nosso irmão de igreja como alguém que foi e que está sendo recuperado da mesma forma que eu e você. Pequeno grupo é um lugar não para você ter um encontro de irmãos da igreja. É um pequeno grupo, é um lugar aonde Deus quer ensinar a você a restaurar o entendimento do que é família. O que é ter um sentimento de pai, o que é ter um sentimento de mãe. Por isso, nós entendemos que o caminho do discipulado é um caminho relacional. Pode soltar o primeiro vídeo para mim, por favor? Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Eu amo meu PG. Quando a gente nasce na família, a gente não escolheu pai, mãe, irmãos. Mas quando a gente está no corpo de Cristo, em pequeno grupo, a gente faz uma família que a gente escolhe. São pessoas que Deus agrega, são pessoas que a gente convive, às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, convida para as nossas casas, e lá a gente compartilha o amor que um dia nos alcançou e que é alcançado também a vida deles. PG pra mim é um estilo de vida, é uma oportunidade de viver relacionamentos contagiantes com Deus. PG é muito bom. PG pra mim é um pequeno grupo de pessoas que não se conheciam e hoje se amam. E é essa família que a gente escolhe, a família de Deus, que faz das nossas vidas vibrantes, contagiantes. Eu não sei se você escutou muito bem a expressão da Luana, mas a expressão é assim: eu não escolhi pai e mãe, mas Deus me deu. E não importa quanto meu pai e a mãe tenha sido ruim ou ficou a desejar, eu tenho que ter um coração agradecido, porque eles foram instrumentos de Deus para que eu estivesse na terra. Não importa o quanto teu pai e tua mãe pisou na bola com você, a Bíblia diz que você tem que honrar teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias sobre a terra e te vá bem. O que é honrar numa pessoa que não lhe deu amor? É você ao menos ter o coração agradecido por entender que os propósitos de Deus só foi possível na sua vida porque aquela vida teve participação em você. Agora, Joel Comisken, ele diz assim: a menos que os membros dos pequenos grupos se convertam em líderes em pequenos grupos, poucos frutos duradouros vão permanecer. As igrejas não fazem colheitas por terem pequenos grupos. Elas fazem a colheita porque tem trabalhadores para fazer a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a colheita. Foi o que aconteceu com a Cibapa. Quando nós fizemos a Casa do Julgamento, nós tínhamos um evento, nós tínhamos um projeto, mas não nós tínhamos homens e mulheres que tinham a ideia, o entendimento do que era ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo.
Discípulos que geram discípulos, discípulos que fazem discípulos. A maior parte das pessoas frequentam a igreja para receber bênçãos, para pensar em si mesmo. Eu vou para a igreja porque minha família está mal, eu vou para a minha igreja porque eu estou com problema financeiro, eu vou para a minha igreja porque ela faz campanha dos 7º dias, eu vou para a minha igreja porque o louvor é bom. Ela não conseguiu entender e conceber que ela é a igreja. E de que a missão que Deus deu foi a ela, não foi a instituição. Deus não deu a missão de pregar o evangelho a esta tenda. Deus deu a cada homem, cada mulher que entendeu que é um trabalhador e um trabalhador do Senhor. Eu imagino assim, não sei se você consegue conceber a ideia, mas eu imagino Jesus olhando para homens ocupados, homens pobres, homens sem tempos, homens oprimidos pelos romanos como os pescadores da Galileia, e Jesus olha para eles e diz assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles tiveram que largar tudo e seguiram o Senhor. No nosso contexto não, queridos. No nosso contexto, nós precisamos aceitar a mudança de paradigma na nossa cabeça, a mudança do modelo que colocaram no nosso coração, a mudança aqui na nossa mente, porque disseram para nós que igreja é essa ferragem, disseram para nós que igreja é a cadeira, disseram para nós que igreja é o púlpito, disseram para nós que igreja é cantar, é orar. Igreja são pessoas. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é onde reside o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, amém? Diga para o seu irmão assim: querido, você sabe que você é templo do Espírito Santo? Diga para ele: você sabe que você é templo do Espírito Santo? Meu amado, só há uma maneira de você não ser templo do Espírito Santo. Qual, pastor? Você não se converteu. Porque se você se converteu, se o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e se você se arrependeu dos seus pecados e disse assim: Jesus, tu és o meu Senhor, nesse dia o Espírito Santo veio sobre você, amém? As pessoas acham que ter o Espírito Santo é ter visão, ter dom de visão, que ter o Espírito Santo é ter dom de revelação, que ter o dom do Espírito Santo é falar em línguas, que ter o dom do Espírito Santo, o seu templo do Espírito Santo é profetizar. Querido, isso são dons. O dom do Espírito, a presença do Espírito Santo de Deus te fez ser sacerdócio de Deus, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo exclusivo de Deus. Para quê, pastor? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando você não tem esse entendimento, você espera que a igreja faça alguma coisa para ela ser uma igreja boa, que a igreja faça uma programação para te manter entretido, entretenimento. Por muito tempo eu ouvia reclamações na Cibapa, tipo assim: não tem mais congresso de família nessa igreja, não tem congresso de mulheres, não tem congresso de homens, não tem isso, eventos. Quando a gente está falando, queridos, da revolução, da maior revolução de todos os tempos, que revolucionou o mundo, sabe o que foi? Um homem com 12 seguidores, falando do reino de Deus. Eles não fizeram nada, só falaram do reino de Deus e revolucionaram o mundo, e essa revolução chegou até nós. Jesus revolucionou o mundo com a vida. Os discípulos revolucionaram o Império Romano no 1º e 2º século com a vida. Eles sabiam quem eles eram discípulos do Senhor Jesus Cristo.
Eu comecei a bater nessa tecla dizendo, a igreja só será igreja, ela só crescerá no dia em que cada membro se transformar em um discípulo. Se a igreja não passar por essa metamorfose, por essa mudança de mente, se o membro não se tornar um discípulo, você pode fazer evento, vai encher a igreja, todo mundo vai terminar depois de realizar o evento cansado, realizado, mas e os frutos? Cadê os frutos para a vida eterna? Que fruto? Foi tão bom. O que foi bom? Gastar dinheiro. O que foi bom? Ir para a igreja e trabalhar feito um condenado. Jesus diz em João capítulo 4, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Você sabe o que significa isso, queridos? Nós precisamos sair do eventual para o relacional. Vamos ver juntos? Do eventual para o relacional, vamos juntos? Do eventual. Tem gente que tem dificuldade disso. Dificuldade de relacionamento. E quando a gente não entende isso, a gente não entende que o eventual, ele foca programas. Programas para criança, programa para jovem, programa para velho, programa para casais, programa para isso, programa para aquilo. O relacional não. O relacional foca princípios. Eu quero colar junto de uma pessoa e ensiná-lo a viver a integridade da fé. Eu quero andar com essa pessoa e ensinar-lhe a Bíblia. Eu quero pegar o camarada que não sabe nada de Bíblia, colá-lo junto a mim e andar com ele, visitá-lo, ensinar e dar para ele aquilo que eu recebi de graça. Você sabe por que muitos de vocês não fazem nada? Porque não foi bem discipulado. O discipulado, querido, ele foca a relação entre um pai na fé e um filho na fé. Deixa eu perguntar para você, quem é seu pai na fé? Quem foi a pessoa que pregou o evangelho para você? Quem foi a pessoa que lhe discipulou? Quem é a pessoa que quer saber como é que você está? Que ora por você, que diz para você, você está em pecado, você está errado. Vão aqui, venha ler a Bíblia. E quando eu estava estudando isso aqui, eu sentado numa mesa, a Lídia também, eu recebi uma ligação de uma discípula minha, eu considero ela discípula. Ela aos prantos, chorando, desabafando, eu disse, nós vamos orar agora. Quem é o seu pai na fé? Quem é o seu filho na fé? Deus não quer que você se mate dentro da igreja, você pode até trabalhar em tudo isso aquilo, mas não é isso que Deus vai dizer para mim e para você assim, cadê os frutos? Porque os nossos frutos são gente. Gente por quem nós oramos, gente que nós evangelizamos, gente que nós discipulamos, gente que a gente olha para frente e diz assim, meu filho. Você tem essa alegria? De saber que alguém foi alcançado por seu intermédio. Eu estou dizendo para os meninos que o nosso grande erro da Cibapa é que a gente está multiplicando PG, não está multiplicando gente. Concorda comigo? Multiplicar PG é fazer números. Multiplicar gente é saber que vai povoar os céus de pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Enquanto a gente pensar em multiplicar estrutura, a gente vai continuar fazendo eventos e programas. Mas a pergunta é, você já pensou se cada pessoa do seu pequeno grupo estivesse cuidando de alguém, cuidando de uma pessoa, ele não estaria dando dor de cabeça para o líder. Não estaria, porque ele está ocupado de algo mais valioso, ele está preocupado com gente. Sabe qual é a diferença, queridos? Nós precisamos entender o que é programas. Se você quiser me acompanhar aí na tela, diz assim, o que é uma igreja baseada em programas? É uma organização reunida em um prédio, já me livrei dele, graças a Deus, que abriga um conjunto de programas que ocupam um número pequeno de membros, enquanto a maior parte da igreja se torna consumidora em assistir e avaliar programas. Você é esse tipo de crente? Eu fui.
Eu me converti numa igreja que tinha um templo bonito, que tinha uma orquestra, que tinha um pregador bom, que tinha DCC, Divisão de Crescimento Cristão, que tinha união de treinamento, que tinha EBD, que tinha o coral jovem. Não estou criticando nada disso. Eu estou dizendo que isso não pode substituir o verdadeiro mandato de Deus para mim e para a sua vida. O que nos faz ficar em pé, o que nos faz ser árvores frutíferas, o que nos faz ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, é eu ter a intencionalidade de manifestar compaixão e graça por alguém que ainda não sabe o que é compaixão e ainda não experimentou a graça de Deus. Por que nossos pequenos grupos estão cheios de crentes e crentes que não fazem nada? Que vão como um programa, quinta-feira é a minha reunião, e vamos estudar a Bíblia. Aí cada um senta, as mais chiques cruzam as pernas e ficam balançando o pezinho. Nós não entendemos qual é o nosso objetivo de nos reunir nos lares. Nós nos reunimos nos lares, queridos, para compartilhar com aqueles que ainda não foram alcançados com a compaixão e a graça. E sabe por que isso? Porque esse é o maior desafio para a Cibapa no 2016. Mudar o paradigma de não ser uma igreja por programa, mas uma igreja que é regida por princípios. E quando nós entendemos isso, queridos, veja as características dos programas. Veja se você concorda comigo. Uma igreja que é baseada por programa, tudo é centralizado no pastor, no líder ministerial. Uma igreja com programa, o pastor é a chave de tudo. É o pastor que tem que visitar, é o pastor que tem que ir, o pastor que tem que dar a palavra, o líder que tem que fazer isso. Membros com pouco envolvimento. São membros que assistem cultos, que frequentam o culto, que dão o dízimo como pagamento. Eu estou pagando para vocês fazerem. Uma igreja com um programa, queridos, a ênfase dela é o ter cargo, é o ter formação, e ter vale mais do que ser. E ela valoriza demais cursos. Ela não entende que o maior curso da vida é quando você dar a sua própria vida em favor de alguém. Discipulado. O conceito de discipulado numa igreja com programas é literatura para novos convertidos. Eu tenho uma irmã na nossa igreja, hoje ela não está aqui, eu vou falar porque ela não vai ficar constrangida. Aí ela me ligou e disse assim: pastor, eu estou tão preocupado, tão preocupada. E eu disse: não, irmã, por quê? Tanta gente se converte na nossa igreja, que maravilha dos céus, eu quero discipulá-las. Eu falei: tá, querido, é só o senhor marcar um dia numa sala e comprar literatura, o que Jesus deseja que você faça. Queridos, isso é estudo bíblico. Eu sentar com a Ju e folhear uma revista é estudo bíblico. Isso não é discipulado. Discipulado é eu colar junto da Ju e dizer assim: tá, você nunca fala do seu pai e da sua mãe? Como é a sua relação com ela? Vamos orar por isso. Discipulado é vida. Tem tanta gente que está aqui nessa noite olhando para mim assim, e são pessoas intocáveis, parece até aquela casta da indiana. Sabe a casta indiana? Os intocáveis. Não, eu sou crente, mas ninguém se meta com a minha vida. E o cara é uma droga de marido, é uma droga de mulher, é uma droga de filho, é o pilantra da praça. E ele não quer se envolver na igreja, por quê? Ninguém tem que se meter na minha vida, não. Eu quero frequentar a igreja, mas ninguém quer na vida. Não quer ser tratado, não quer melhorar, não quer aprender a viver. Jesus disse que Ele veio, João capítulo 11, dizendo assim: Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E ninguém melhora orando sozinho, viu? Tem gente assim: não, eu me basto. Eu faço meu jejum, eu fiz a minha oração. Os piores, as pessoas que pensam nisso, são os piores cegos da terra. Porque ele acha realmente que ele é um bom.
crente. Ele acha que ele é salvo, ele acha que ele tem espiritualidade, mas ele não entendeu que espiritualidade ela é relacional. Jesus, queridos, ele era o que era, foi o que foi, é o que é, porque ele decidiu se relacionar. Deixa eu dizer uma coisa para você: vida cristã sem discipulado não é vida cristã. E na nossa igreja, programas, nós não queremos como foco de ação o templo e o culto dominical. A principal tarefa da liderança numa igreja por programa é criar e dirigir programas. Tarefa pastoral é o púlpito. Você sabe por que os melhores professores de escola bíblica dominical são os piores líderes de pequeno grupo? Porque são pessoas que trabalham por tarefas. E pessoas que trabalham por tarefas, dificilmente elas são relacionais. Elas não sabem se relacionar. E relacionamento, querido, não é algo que nós aprendemos, que nós já nascemos, nós aprendemos, desculpa. Não foi fácil para mim aprender a me relacionar. Uma igreja com programas, diz assim o texto: a igreja acha que quanto mais uma pessoa participar dos programas e atividades da igreja, mais ela vai amar a Deus e ao próximo. O crescimento espiritual está focado nas atividades e não em princípios bíblicos. Graças a Deus que não tem mais isso na nossa igreja, porque nós não temos tantos ministérios. Mas vira e mexe, alguma pessoa dizia assim para mim: pastor, minha filha está se desviando, o senhor bem podia pedir os jovens para falar com ela e dar um cargo para ela, como se o cargo fosse levantar a pessoa da frieza espiritual. Você não coloca uma pessoa para servir, para ela se consertar. Você trabalha o discipulado nela para que ela se levante e experimente a graça e a misericórdia de Deus. Se não for assim, queridos, a pessoa nunca vai crescer espiritualmente. Uma igreja programa, isso eu não quero dizer que devo acabar com tudo dentro da igreja. Não, nós temos bons professores. Agora eu estabeleci assim, como pastor da igreja. Esses dias eu estava falando para o Arilton. Se a gente colocar alguém para ensinar na igreja e que não seja líder de pequeno grupo, ele cria uma panelinha para ele à parte da igreja. Se a gente coloca uma pessoa para fazer alguma coisa que não seja o que está na visão da igreja, ele já começa. Esses dias eu recebi uma visita de uma pessoa e a pessoa disse assim para mim: pastor, o senhor já viu, vamos fazer um trabalho com os que estão desamparados lá na JK, vamos fazer uma ação social. Eu falei: meu Deus, lá vai outro peregrino. Fazer ação social não pode ser um programa, tem que ser um estilo de vida. Ação social, e eu posso dizer que a nossa igreja vivencia isso. Se alguém que está em pequeno grupo está passando em necessidade, pode se levantar e denunciar, porque eu sei que é mentira. Porque quem fica desempregado dentro do pequeno grupo é amparado pelo pequeno grupo. Quem fica doente e está no pequeno grupo é amparado pelo pequeno grupo. Quem fica com falta de alguma coisa ou está fora do pequeno grupo, ou o seu pequeno grupo não é o pequeno grupo da Cibapa. Eu não quero dizer que a gente não possa fazer ação social, mas a visão da igreja não é ser uma ONG, nem uma OCIP. A igreja é para pregar o Evangelho e suprir as necessidades dos necessitados dela. A gente não precisa fazer projetos sociais se esses forem anular a visão da igreja. Por isso, querido, o que nós estamos ressaltando é que os programas, eles devem acontecer, de fato, mas eles devem acontecer para glorificar a Deus no cumprimento da grande comissão, e não apenas ser um fim em si mesmos. Os programas devem existir, mas em função dos princípios e não do contrário. Qual é o maior princípio? Amem. Ame aos outros como ama a si mesmo. Ame a Deus em primeiro lugar.
Não tem nada que impacte mais uma vida do que uma vida que se dá por ela. Você sabe que um dos grupos que mais cresce no Brasil não são os batistas, não são os assembleianos, não são os presbiterianos, nem a comunidade evangélica no Brasil. O grupo que mais cresce no Brasil se chama TJ, Testemunha de Jeová. Você já viu alguma placa do Testemunha de Jeová dizendo: venha para as conferências no salão? Já ouviu? Você já ouviu por acaso Congresso da Família Testemunha de Jeová? Já ouviu? Nunca. Mas o que TJ faz que nós não fazemos? O que eles fazem que nós não fazemos? Eles têm dia, hora e local dedicado à missão deles. Hora, dia e local. Os homens da pastinha, os famosos queima-panela. E eles estão sozinhos. Você já viu um TJ bater na sua porta sozinho? Nunca. Eles estão com quem? Com um discípulo. Um mais novo aprendendo com o mais velho. Hora, dia e local. Ele reproduz esses modelos. O complexo da Testemunha de Jeová em São Paulo é enorme, onde tem a escola de formação de líderes deles. Nós, queridos, não dedicamos nem 10% do nosso tempo para fazermos discípulos, para termos relacionamento intencional. Nós nos reunimos em pequenos grupos, ainda como nos reunimos na escola bíblica dominical. Nem todos, tem exceção. Sabe como? O encontro semanal. Quinta-feira, ok. Versículo, cantemos, comamos, vamos embora, até quinta-feira. Isto não é relacionamento. Não é relacionamento. Foi transferência apenas de local. Saímos da 208 Sul e fomos para uma casa. Pequeno grupo, relacionamentos, é quando você tem alguém cuidando de você e alguém cuidando do outro. Todo mundo está ocupado. Fazendo o quê? Discipulando alguém, cuidando de alguém. Eu não estou falando do líder. O líder cuida do líder em treinamento, mas um cuida do outro, e todo mundo fazendo a grande comissão acontecer. Quando a gente não entender isso, queridos, a gente nunca vai sonhar. Eu preciso sonhar. O meu desafio para vocês durante o mês de janeiro é: vamos sonhar. Quem não sonha não chega a lugar nenhum. Eu não sei se lá dos céus, porque eu acredito que Martin Luther King foi para o céu, viu? Mas eu não sei se do céu ele conseguiu enxergar um preto se tornar o maior líder do mundo. Mas ele tinha um sonho de que o bloco racial fosse quebrado e o espírito de igualdade tomasse o coração da América. Sonhar, querido, é o que nos faz levar, é para onde nós levamos os nossos discípulos, os nossos liderados. Quem não sonha, não chega a lugar nenhum. Quem não sonha, não tem metas. Quem não sonha, não estabelece estratégias. Mesmo como membro de igreja, eu preciso sonhar com o reino de Deus. E quando eu sonho, queridos, o sonho faz a diferença. Sonhe com a diferença que você pode fazer multiplicando líderes eficazes. Sonhe, querido, vendo você conduzindo pessoas aos pés de Cristo. Sonhe vendo as pessoas crescerem na fé. Sonhe, querido, vendo as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Sonhe vendo aquele seu parente que vive uma vida desgraçada indo para os pés do Senhor. Porque somente com sonho, querido, é que a gente se dispõe a fazer alguma coisa. O sonho nos leva a orar. O sonho nos leva a nos dispor. O sonho nos leva a visitar o coração de Deus. O sonho nos faz enxergar o que Deus quer para o coração das pessoas que nós amamos. Sem sonho, pelo reino, não há vida cristã, não há igreja. Há um programa, queridos.
E quando nós entendermos isso, nós vamos ter a visão de David Yangshu. Na década de 80, eu era um jovem com 19 anos. E eu li pela primeira vez o livro Grupos Familiares. Eu achei que aquilo era utopia. Mas hoje eu sei que se torna uma realidade. David Yangshu diz que a visão tem de dominar a sua vida. Ele diz que você precisa ser capaz de transmitir essa visão. E você só transmite essa visão, queridos, quando esse sonho domina o seu coração e a sua vida. Olhe para mim, que eu vou dizer uma coisa para você. Não tem reencarnação. Reencarnação não existe. O que você tem que fazer para o reino de Deus, faça agora. Reencarnação é falácia, é engano satânico, é mentira do cão, é loucura do capiroto, é espírito de engano. Ao homem foi dado nascer e morrer uma só vez. Então use a sua vida para sonhar os sonhos de Deus e transmitir esta visão para os seus, meu irmão, em nome de Jesus. Se você quer uma igreja para não fazer nada, não é essa. É a que fica do outro lado da pista. Se você quer uma igreja para participar de programas em eventos, ela fica lá perto da Teotônio. Mas se você quer uma igreja para ser discípulo de Jesus e gerar discípulos, então você está na igreja certa, porque esta é uma comunidade de amor e multiplicadora de discípulos de Jesus. Essa é a Cibapa. O nosso negócio é? Vamos dizer juntos? O nosso negócio é gente. Queridos, é gente para dobrar essa tenda. É gente que precisa experimentar compaixão e graça. Enquanto você não entender isso, você não vai entender 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que ouvistes de mim? Paulo nos está dizendo outra coisa para Timóteo, dizendo: Timóteo, você não vende nada, faça o que eu fiz com você. Timóteo, transmita a outros aquilo que eu transmiti a você. Transmita o que você aprendeu de bom. Mas não transmita a qualquer uma pessoa. Transmita a homens fiéis e capacitados, que possam ser fielmente discipuladores, que discipulem outros. Queridos, não tem coisa melhor do que você chegar e dizer assim: esse aqui é meu filho na fé, essa daqui é minha filha na fé. Eu a conheci e ela era incrédula. Hoje ela está aqui, é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Está aqui esse homem teve a vida destruída. Hoje ele está aqui liberto em nome de Jesus. Isso não é uma missão para pastores, é uma missão para todos nós. Paulo está dizendo para Timóteo agora: Timóteo, que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Sabe qual é a diferença, queridos? É os paradigmas implementados. Paradigma da casa como uma extensão da igreja. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Sua casa é mais valiosa e mais importante do que este lugar aqui, a tenda. Você entendeu bem? Há pessoas que você conhece, que se você convidar para ela vir aqui na tenda, ela vai dizer que vai vir por educação, ou ela vai ficar enrolando você a vida inteira, mas ela não vai vir aqui, porque ela quer lá saber de diabo de crente. Crente só quer dinheiro. Agora convide a pessoa para ir na sua casa. Chame-a para que ela vá tomar um café com você. Diga para ela literalmente o quanto ela é valiosa e que você vai encontrar com um grupo de amigos na sua casa e gostaria que ela fosse. Ela se sente importante, porque ninguém vai na nossa casa se não for alguém importante.
Quando alguém bate na sua casa pedindo um prato de comida, você diz, entre, senta aqui, entra aqui na cozinha. Não, você diz assim, Filomena, minha filha, pede para ela lá uma comidinha lá e entregue para esse moço aqui. Você não leva desconhecido para dentro da sua casa, você leva amigos. E as pessoas que mais nós temos dificuldade de evangelizar não são os desconhecidos. Nós temos dificuldade de evangelizar os amigos. Porque para evangelizar os amigos nós precisamos mudar. Para evangelizar os amigos nós precisamos dar bom testemunho. Para evangelizar amigos nós temos que deixar tudo que fere a santidade de Deus. E a gente não quer abrir mão disso. Mas no dia que a gente decidir viver Mateus capítulo 5, quando diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus, você vai dar um jantarzinho para o seu amigo, vai convidar ele para almoçar, e vai ser simpático aos olhos dele, vai cair na graça dele. Essa é uma igreja que sabe se relacionar, é ter a intencionalidade. Quem não assistiu, vá assistir Quarto de Guerra. E tomara que você se converta lá. Porque dá vontade de terminar o filme e você fazer um apelo, não dá? Quem aqui quer aceitar Jesus? Aquele filme retrata discipulado. Onde a mulher diz assim, volte aqui amanhã, eu quero algo para conversar com você. Sabe o que eu mais? Eu vou contar uma história de filme. Se você não assistiu, o problema é seu, atrasado. Quando ela dá uma xícarazinha de café, né? E a moça diz assim, a senhora toma café frio? Ela diz assim, não, eu tomo o meu quente. E ela está dizendo literalmente, tem gente que se contenta em levar uma fé fria, uma fé sem novidade, uma fé em si mesmada, uma fé de igreja, uma fé de religião. Querido, fé é na vida, é vida na vida, e Deus quer isso. Para que aconteça o pastoreio mútuo na nossa igreja em 2016, para que aconteça evangelismo e o discipulado, foi que nós decidimos ir para as casas. A gente quer ver como é que você vive, quem você é, porque o único lugar que você não pode fingir uma coisa é dentro de casa. Eu queria que você repetisse comigo aqui e saísse daqui e dissesse assim, nossa, eu preciso me converter nisso, o pastor pegou pesado hoje. Eu queria que você dissesse assim, minha casa é uma extensão da igreja. Você pode dizer? Minha casa. Mentiroso. Você não prega Jesus dentro da sua casa como ele é a extensão da igreja? Quem foi que se converteu no seu sofá bonito? Você comprou um sofá bonito para quê? Só para ficar do lado de peça artesanal. Leve alguém para sentar no sofá da sua casa e falar de Jesus. Você comprou aqueles, como é que diz aqueles negócios, aqueles pratos que colocam o prato bonito, como é que é? Esse trem mesmo aí. Você comprou um tal de um sofá bonitão e tudo, e vai guardar para quê? Chame alguém para inaugurar. Aprender uma receita nova para quê? Para convidar os amigos crentes, que chame os amigos não evangélicos, presenteie esses amigos de trabalho, dê para eles a oportunidade de você não precisa fazer nada, só chamar os caras para conversar na sua casa, e eles não sabem qual é, por que isso aqui? Não, nós vamos comer, mas antes eu quero fazer uma oração. Primeiro eles vão regalar os olhos, porque eles não sabiam nem que você é crente. Segundo, eles vão regalar mais os olhos ainda, porque não sabia que você orava. E você vai orar por eles. Eu chamei vocês aqui, cara, porque tem um mês que eu estou orando por vocês. Eu estou orando pela vida de vocês. Você vai dizer assim, pastor, todos eles vão se distanciar. Ao contrário, todos eles vão se aproximar, porque agora a glória do Senhor é sobre a sua vida. Minha casa é uma extensão da igreja para a evangelização, queridos. O paradigma do discipulado contínuo, um a um, é o que Deus espera de nós. Meu alvo, querido, para 2016 é que todo mundo que está aqui nessa quarta-feira possa estar discipulando ao menos uma pessoa. Eu ouvi um amém?
Diga para ele assim: essa não foi para mim, foi para você. Pode dizer para ele: foi para mim, foi para você. Foi para você. É o ano de você sair da zona de conforto. É o ano de você deixar de dar trabalho para o líder de pequeno grupo. É o ano de você se levantar e marchar rumo à terra prometida e ser canal de bênção em nome de Jesus. Chega de esquentar banco. Chega de ser uma árvore infrutífera. Chega de só querer: vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Chega de viver de lembranças do passado. Eu fui uma bênção. Você é uma bênção em nome de Jesus. Que isso, meu irmão? A Bíblia diz que até na velhice serão viçosos e darão frutos. Eu estou desafiando meus líderes de pequeno grupo a dizer assim para os liderados assim: tem um tempo para cuidar de você não, querido. Você já tem PhD, doutorado, te vira, vai cuidar de alguém. Traz teu filho na fé. E para de ficar reclamando e querendo: ninguém gosta de mim, ninguém me visita. Ah, vai para as cucuia. Toma vergonha na tua cara. Anos e anos de vida cristã. Não cuida de ninguém, só reclama do casamento, só reclama dos filhos, só reclama do vizinho, só reclama do chefe, só reclama disso. E é ainda um irmão 6 horas. Vocês oram por mim que eu estou numa luta do diabo. Sai fora. Que irmão 6 horas nada? Vá orar em nome de Jesus e receba a bênção de Deus, querido. Mas você tem que trabalhar. Cada líder de pequeno grupo tem um discipulador e 2 discípulos, no mínimo. Mas cada membro tenha, querido, um discipulador e um discípulo também. A vida cristã é uma via de mão dupla. Você tem que dar, mas você tem que receber também. Não dá para a gente continuar fingindo que a igreja está crescendo, porque nós estamos multiplicando o pequeno grupo. Não dá para a gente fingir que a nossa igreja está crescendo, porque nós estamos multiplicando o pequeno grupo. Nós não temos que multiplicar pequeno grupo, nós temos que multiplicar gente, porque gente é o nosso negócio. Pequeno grupo multiplica como consequência da multidão dos salvos que Deus nos dará. Por isso, entenda uma coisa: meu tempo já avançou, mas eu estou empolgado que só. Vou parar aqui porque eu tenho que ser obediente ao tempo. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Quarta-feira, venha que o puxão de orelha vai ser na outra orelha. Amém? Diga assim: eu estou feliz, porque meu pastor sabe puxar minha orelha. Ninguém gosta, né? Mas, querido, nós somos do Senhor, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigado, Senhor. Eu não sei qual é a música, mas em Ti tudo posso. Vamos cantar ela novamente. É isso mesmo, nada é impossível. Vamos lá? Vamos cantar ela, que tudo você pode, meu irmão. Saia daqui decidido a ser uma árvore de bênção esse ano em nome de Jesus. Nós vamos aprender a fazer discipulado, vamos aprender a guerrear contra Satanás. Pastor Lobo vai nos ensinar como orar, mas eu vou ensinar você como ganhar vidas para Jesus. Vamos cantar juntos com o Dan e a sua equipe, vamos lá. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar.
está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Oh, 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 nós cremos em ti, Senhor. Queridos, eu vou dar a bênção apostólica, mas antes vamos orar. Durante 15 dias, os nossos líderes do louvor, eles estarão, nós temos enviado a igreja. Quando eu falo a igreja, eu e você que dizimamos, nós investimos na música da nossa igreja seriamente. E nós, ao invés de mandarmos eles para um seminário e ficarmos sem eles aqui durante 1 ano e 2 anos, nós escolhemos uma escola chamada Escola de Adoração. E nós os enviamos para que eles fiquem sendo treinados lá durante 15 dias. Então tem uma turma nossa e nós vamos sentir falta deles, mas por 15 dias eles vão estar em BH, fazendo treinamento para serem aperfeiçoados no louvor da nossa igreja. É o Dan que vai, o Augusto, o William que não está aqui, o William está aí, a Kellen, chega aqui Kellen, a Kellen, o William, o Dário também, que está indo, cadê o Dário? Ali, chega cá que nós vamos orar por vocês. Se ajoelhem aqui que nós vamos orar por vocês. Nessa escola de adoração não é só música que eles aprendem. Homens de Deus ministram sobre a vida deles na devocional, na vida pessoal e no talento. Porque quem dá o talento é a natureza, mas a unção quem dá é Deus. Então nós vamos orar por eles. Queria que vocês estendessem as mãos para nós orarmos por eles. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar a vida desses teus servos diante da tua presença. Ó Deus, eu não sei o que o Senhor ministrará ali naqueles dias em que os teus servos vão estar. Mas eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, use os teus servos ali, para que eles possam ser ministrados pelo Senhor, não só nos talentos, não só nas habilidades, mas que eles sejam, ó Deus, trabalhados pelo Senhor, não quanto às habilidades técnicas, mas no coração. Deus, ministre restauração, ministre libertação, ministre cura, que o Senhor traga ao coração deles um sentimento de que ser levita do Senhor é muito mais do que cantar, é muito mais do que tocar. Ser um levita do Senhor é ser um sacerdote do altar, ó Deus. E nós abençoamos para que eles saiam daqui debaixo da cobertura da autoridade que o Senhor deu à igreja. É a igreja, Senhor, que está dizendo que reconhece neles um coração de sacerdotes. Que eles cheguem lá, sejam, ó Senhor, alimentados, sejam nutridos, sejam fortalecidos, edificados e retornem a esta casa para dar o melhor do Senhor para o teu povo e para o teu reino, ó Pai. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o teu povo diz: amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Quem vai dar pontos lá com a Mara, dar a orientação para ela, para nós comprarmos as passagens do pastor Lobo e Fabiola. Lá com a Mara, Deus abençoe. Domingo, às 17h30, aqui, nosso espaço Cibapa. All my sins go to private school. All my sins know the golden rule. All my sins over the door.
you. There's vice in all my virtue. Even my best times I misfight. Even my best lines I wear.